Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui começando mais uma Conexão Gospel, conectando você a Deus através da palavra do Senhor. Amém? Você que for entrando, você que for participar, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas e agraciadas pela palavra de Deus. Aleluia! Estamos dando continuidade a esse propósito, que é ganhar almas para o reino de Deus, evangelizar, para que almas, vidas sejam alcançadas e assim o Senhor possa operar sobre as suas vidas. Amém? Quero colocar aqui já um louvor para estarmos adorando a Deus neste sábado, nesta tarde. Você que for alcançado pela parte, seja da manhã, da tarde ou da noite, ou posteriormente estará recebendo esta palavra, que o Senhor possa falar grandemente no teu coração, amém? Mas nunca necessitado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha não, aleluia. Você pode até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Creio que Deus proverá. Vem o socorro, sim, Deus proverá. Deus tem o melhor para a tua vida neste dia. Aleluia. Essa é a minha, a sua conexão gospel, conectando você a Deus através da palavra de Deus. Aleluia. Transformando vidas através da palavra. O Senhor tem uma palavra para o teu coração neste dia. Seleto e amado ouvinte, que você possa ser agraciado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Ele não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Para o alvo então vem o socorro, sim, Deus proverá. Pela vista não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Vem o socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá, Ele proverá. Se a farinha faltar, se esgotar,
Deus proverá. Sobre as águas, Deus proverá. Quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o céu me faz enxergar, faz andar sobre as águas. Deus proverá. Creia que Deus proverá o milagre sobre a tua vida. Sobre as águas. Vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alvo, que é Jesus, aleluia. Deus proverá. Ele proverá. Amém. Deus proverá. Deus tem resposta. Deus tem vitória para a tua vida. Vou colocar aqui mais um louvor para estarmos aqui adorando ao Senhor. Logo ao término vou estar fazendo oração para já estar trazendo a palavra de Deus, que é o principal neste dia sobre nossas vidas. Aleluia. Essa é a minha, a sua conexão gospel, conectando você a Deus, transformando vidas através da palavra de Deus. Medite na letra deste louvor. O Senhor tem vitória para a tua vida. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh, aleluia, Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Bendito seja o nome do Senhor.
louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. Se toda a glória. O nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Essa é a sua conexão gospel, conectando você a Deus através da palavra. Eu vou estar colocando agora aqui um fundo para estarmos fazendo esse minuto de oração, para que já possamos aqui estar trazendo a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor há de falar no íntimo do teu coração e da tua alma neste dia. Amém? Então eleve o seu pensamento ao trono de Deus. Você que vai chegando, você que vai chegar, você que vai ser agraciado, abençoado pela palavra de Deus, tenha certeza que todas as coisas foram feitas através da palavra. E ainda hoje, histórias, vidas, curas, libertações, milagres ainda são gerados através da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui, como eu sempre costumo dizer, o intuito dessa live, da Conexão Gospel, é estar conectando verdadeiramente as pessoas através da palavra de Deus. Nós vamos ver que muitos, devido seus afazeres, seus trabalhos, não tem aquele tempo de ir até a casa de Deus para receber a palavra. Por isso o Senhor coloca no nosso coração de, nas redes sociais, nós evangelizarmos, levarmos a palavra do Senhor, porque muitos se encontram como Marta, estão ociosos, estão afadigados com seus afazeres, com seus trabalhos, e muitas das vezes não tiram tempo para Deus. Então, o intuito é esse, é de chegar a essas pessoas, para que elas recebam a palavra, para que Deus faça a obra sobre suas vidas, restaure, abençoe. Amém? Eu quero orar por você nessa tarde. Eu sei que muitos vão ser alcançados posteriormente, mas você que for chegando, você que for participar juntamente comigo, que você possa me dizer aí se o áudio está bom, está chegando bem, se o fundo não está atrapalhando. E eu creio que o Senhor vai falar contigo neste dia. Amém? Vamos orar a Deus, para que Deus venha abençoar esse trabalho, para que Deus possa já estar recebendo e assim falar conosco através da sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de toda ciência, de toda sabedoria,
Eu já venho aqui, Senhor, te apresentar, Pai, esta tarde, este trabalho, a Tua palavra, as vidas que serão alcançadas, as vidas que serão agraciadas, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Vai quebrando todo jugo, Senhor, o jugo da escravidão, da servidão, como diz em Isaías 10:27, que por causa da Tua unção o jugo ele é quebrado. Meu Deus, que vidas possam ser impactadas pela Tua palavra, que vidas possam se render aos Teus pés, à Tua presença, que pessoas, meu Deus, que estão afastadas, meu Deus, este filho pródigo possa voltar para a Tua casa, meu Deus, que esta ovelha que está desgarrada do rebanho possa ser recolhida, voltar para o aprisco. É como diz a Tua palavra, Senhor, em Salmo de número 23, o verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Deus, sabemos, Pai, que o salmista Davi coloca a confiança em Ti neste salmo. No verso 4 ele vai dizer assim, que ainda que ele andasse sobre o vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Sabemos, meu Deus, que mesmo em meio às aflições, às dificuldades, às guerras, os problemas, a tudo aquilo que nós enfrentamos ou passamos, mas há um Deus que pode fazer a diferença em nossas vidas. Talvez você esteja assim nessa tarde, nesse momento, a aflição tem assolado o teu coração, talvez você esteja uma pessoa deprimida, talvez você esteja uma pessoa depressiva, talvez nesse momento você está a enfermidade te assolando, o desânimo tem batido, muitas das vezes o desemprego, a falta do financeiro, às vezes está faltando pão sobre a mesa, o mantimento no teu celeiro, mas o Jesus ele sempre vem para mudar o quadro, para mudar a história. Nós vamos ver vários relatos da palavra do Senhor que Ele muda histórias, Ele muda quadros. Aquela viúva que os seus filhos seriam vendidos para pagar a dívida que o seu esposo deixou, que quando ele falece, mas ali vai nos dizer a palavra do Senhor que Deus prepara, azeite, transborda na casa daquela viúva, ela vende o azeite, ela paga a sua dívida e ali livra os seus filhos de serem vendidos. Então, assim como Deus fez na vida daquela viúva, Ele pode fazer na tua vida hoje. Talvez você está como aquele paralítico que os seus 4 amigos o pegaram e o desceram sobre o telhado, no meio da casa onde Jesus estava. E o Senhor olhou para aquele paralítico, e lhe deu ordem que ele levantasse da sua cama. Então, o Senhor nesta tarde, Ele pode fazer o mover sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua matéria. Basta unicamente você crer na palavra dele, você der credibilidade, você confiar, e você verá Deus fazer uma grande obra sobre a tua vida. Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo possa falar ainda mais sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família. Que as bênçãos do Senhor possam vir de encontro à tua vida. A palavra do Senhor diz em Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Salmo 127, primeiro, diz a palavra do Senhor: em vão trabalho que está na casa para edificá-la, se o Senhor não se fizer presente. Em vão vai vigiar essa sentinela, a fortaleza, se Deus não estiver presente. O que é isso, pastor? O Senhor está dizendo que se Ele não estiver no controle da tua casa, da tua família, não tem como prosperar. Será uma casa, será uma família desestruturada, o problema, a dificuldade vai prevalecer, vai permanecer. Hoje nós vemos muitas famílias, muitos lares, jovens aprisionados na droga, nos vícios, na bebida, muitos filhos rebeldes que não respeitam, não honram o seu pai e a sua mãe, muitos que não dão legalidade para que Deus entre, restaure a sua casa, faça o novo, faça o diferente. É por isso que diz esta parábola dos 2 homens, o sensato e o insensato. Aquele homem nécio constrói sua casa sobre areia. Assim é a casa daqueles que estão sem Cristo, que não tem Deus sob o domínio da sua casa, da sua vida. Estão com a sua casa sobre areia. Vai vir os problemas, dificuldade, a casa vai abaixo, ela cai porque não tem estrutura, não tem fundamento. Mas aquele que tem Cristo na sua vida, a sua casa ela é alicerçada. Vem a tempestade, vem a guerra, vem o problema, mas Deus mantém a casa firme
porque mesmo em meio à guerra você consegue descansar e acreditar que o melhor de Deus ainda virá sobre a tua vida. Assim é quando ele diz também, Salmo 127, né? Em vão vai vigiar a sentinela. O que é isso, pastor? Deus está dizendo que em vão vai vigiar nos teus negócios, no teu trabalho, aonde você for, em vão será a tua vigilância se você não colocar Deus no controle e no comando da tua finança, do teu emprego, da tua empresa, do teu casamento, da tua casa. Então, por isso a importância de nós buscarmos e termos a presença de Deus. Amém? Nós vamos ver quando Ofni e Finéias, né, os dois filhos do sacerdote Eli, morreram, levaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela foi levada, né, dali foi tirada. A esposa de um daqueles dois sacerdotes que foi morto, ela coloca o nome do seu filho de Ícabo. O que é isso? O que representa Ícabo quer dizer acabou. Foi tirada ou foi levada a glória de Deus, a presença de Deus. Ou seja, quando a presença de Deus não está na vida do homem, é tirada a proteção. Então ele vai perecer. Mas quando a presença de Deus está, você pode ter certeza. É por isso que o salmista Davi, o rei Davi, ele ali, quando ele viu que a arca ela ficava em uma tenda, ele queria colocar a presença de Deus em um templo, porque ele viu que grande era e é o Senhor e a sua santidade. Ele queria honrar a Deus com o templo para que Deus ali habitasse. Mas o seu filho Salomão quem vai cumprir, né, a construção do templo. E nós vamos ver que quando Deus estava junto com o povo sempre ia bem. Mas quando o povo se esquecia de Deus, sempre vinha o problema, a guerra, a escravidão, a servidão. Por isso, busque a Deus. Como diz Isaías 55:6, invocar-me-ei enquanto estou perto e buscar-me-ei enquanto pode me achar. Amém? Que Deus possa falar no teu coração nesta tarde. Aleluia, ou no horário que você for alcançado. Mas eu já quero estar trazendo a palavra de Deus. Você pode abrir a tua Bíblia, né, você que tem a tua espada aí preparada, em Gênesis, capítulo de número 25. O versículo, aqui o tema, né, desta passagem está o nascimento de Esaú e Jacó. Aí vai dizer aqui a palavra do Senhor. Vou ler do verso 24 em diante. Cumprindo-se os dias para dar à luz em gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrando sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, meus amados.
O Senhor nos traz aqui esta palavra que está em Gênesis capítulo 25, do verso 24 em diante, aonde fala a respeito, aleluia, de Esaú e de Jacó, dois irmãos e filhos de Isaac. A palavra do Senhor vai nos dizer que Esaú chega cansado e ele, com muita fome, ele vai até Jacó e ele vai pedir um pouco daquele ensopado de lentilhas, porque ele estava com fome. E Jacó ali vai propor para ele que ele o vendesse a sua primogenitura e ele lhe daria o seu ensopado, o seu guisado. O que é isso? O que Deus vem nos revelar através desta palavra nessa tarde, nesse momento? Eu quero que você traga em foco, em mente, algo que aconteceu no passado. Nós vamos ver que o Deus Javé, Yeshua, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, o verbo, a palavra se fez carne, caminhou sobre a terra. A palavra vai nos dizer que Deus amou o mundo, né? Que Deus amou ao homem, que Deus amou a sua criação de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos que Jesus foi crucificado na cruz, no Calvário, no lugar chamado Gólgota ou Caveira, aonde ali, se você pedir para Deus abrir a tua visão espiritual e você pudesse contemplar, Jesus rumo àquele lugar, pagando o preço por o pecado da humanidade, para que hoje o homem tenha o direito, a oportunidade de recebê-lo como seu Salvador, como seu Criador, de ter o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida e apagado do livro do acusador. Mas nós vemos que hoje não é diferente, assim como Esaú fez pouco caso da sua primogenitura, fez pouco caso da sua, aleluia, herança, a qual era dada por Deus. Por que a primogenitura, pastor? Porque a primogenitura nós vemos no tempo ali dos patriarcas, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, de Jacó. A palavra do Senhor vai nos dizer que ali, né, os patriarcas, o pai, ele sempre abençoava o seu primogênito, ou seja, aqueles que desde Abraão tiveram a promessa de Deus, e Deus ia abençoando de geração em geração, o pai ia passando a bênção para o filho. Ou seja, Esaú, ele fez pouco caso da sua primogenitura, ele fez pouco caso da sua bênção, da bênção de Deus sobre a vida dele. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão fazendo pouco caso da oportunidade que o Senhor lhe dá de receber o direito de ter a vida eterna, de receber o direito da salvação, de receber o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, hoje, assim como Esaú fez pouco caso, as pessoas fazem pouco caso daquele que deu a sua vida, que se entregou pela humanidade, para que você não viva sob o jugo do mal. Sabe o que é isso? Jesus se entrega para que ele abençoe a tua vida, para que você tenha direito a ter uma vida de proteção, de provisão, de bênção. É como diz Salmo 91, que aquele que habita embaixo das asas do Deus onipotente descansará. O Senhor está dizendo que ele se entregou naquela cruz para que a bênção viesse sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que bênção é essa? Que herança é essa? O Senhor deixou uma herança para o seu povo. A herança de entrar na Nova Jerusalém. A herança de receber do Senhor uma coroa. A herança de naquele grande dia entrar pelas portas, como diz a palavra do Senhor, e ele lhe receber e dizer: vinde, bendito de meu Pai, entrai pelas portas e recebei tudo aquilo que está preparado para vós desde a consumação de todas as coisas, a qual o Senhor foi para a presença do Pai preparar morada para mim e para você. Então esse é o foco. Muitos não têm dado a credibilidade, muitos não têm dado ali ênfase à sua herança, a herança da palavra de Deus,
a herança do seu Espírito Santo, porque o Senhor, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, como vai dizer a palavra, e o próprio Cristo, ele vai ali dizer para os seus discípulos que eles não saíssem de Jerusalém, Atos dos Apóstolos 1, mas permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do céu com poder, com virtude, com glória, até que o seu Consolador fosse derramado. Que é isso? Herança do Senhor sobre a vida daqueles que temem, daqueles que esperam, daqueles que confiam. Como diz a palavra de Deus, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para a eternidade. Ou seja, no Atos capítulo 2 vai se cumprir a promessa. Vai dizer que estavam todos reunidos em um mesmo lugar ou em uma mesma casa, dependente da tradução da palavra, mas ali vai dizer que desceu do céu um vento enviamente impetuoso, foi-se repartida línguas como de fogo, profetizaram, foram cheios, e a presença de Deus foi derramada. A herança de Deus foi entregue àquela geração, para que eles fizessem a diferença sobre a terra. E hoje não é diferente. Deus tem o seu Espírito Santo para derramar na vida dos seus profetas, para derramar na vida de todo aquele que crê e buscar a sua presença, porque assim ele deixou esta promessa e disse que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas para a carne receber o Espírito, a presença de Deus, esta carne tem que estar preparada, edificada, alicerçada, ou seja, em comunhão com o Senhor, dando credibilidade à sua herança, dando credibilidade à sua promessa. Nós vemos que no tempo dos patriarcas, o Senhor promete que aquele povo herdaria ali uma terra, entraria uma terra que manava leite e mel, que a herança do Senhor estaria sobre eles. Muitos não deram credibilidade naquele tempo, ficaram 40 anos arrodeando o deserto até se consumir aquela geração que não deu crédito à promessa, à herança de Deus. E é por isso que hoje muitos, meus amados, têm ficado pelo meio do caminho, não têm conseguido enxergar a sua vitória, o seu milagre, porque não acredita, porque não bota a sua fé em ação, porque não dá ênfase à palavra, à herança de Deus sobre as suas vidas. Nós vemos que Esaú faz pouco caso daquilo que Deus tinha sobre a sua vida. E ali nós vamos ver que Jacó, como diz a palavra do Senhor, ele vai dar credibilidade. Muitas traduções, a palavra do Senhor nos diz, muitos vão dizer que Jacó, ele foi usurpador, enganador. Mas se você analisar toda a palavra de Deus, o Senhor, na própria palavra, o Senhor já falava que ali ele iria herdar, que ali ele iria ser aquele que seria abençoado por Deus. Você vê que desde o nascimento ele já segura no calcanhar do seu irmão para vencer, para vir a ter a vida, para ali ser participante daquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, Esaú não vigiou, e ele vende a sua primogenitura por um ensopado de lentilhas. Nós vamos ver que a bênção que era para Esaú, ela vai vir sobre Jacó. Mas entenda, meus amados, que Deus já sabia de todas as coisas, assim como Ele sabe da minha vida, Ele sabe da tua vida, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Jacó já estava predestinado a receber a promessa de Deus. E ele deu credibilidade. Mas se Esaú não tivesse feito pouco caso, ele poderia ter recebido, e ele iria receber as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero que você entenda isso hoje. Muitos assim, meus amados, não estão dando ênfase àquilo que Deus entregou na sua vida. Muitos hoje não estão dando ênfase aos dons que Deus lhe entregou. Muitos não estão dando ênfase à sua herança, ao seu ministério, à sua chamada. Quantos têm se vendido? Quantos têm negociado, têm granjeado a sua chamada, o seu ministério? Quantos que foram levantados por Deus para louvarem a Ele, para adorarem a Ele, foram levantados como levitas da casa de Deus, não como cantores, como hoje muitos se denominam cantores, muitos se denominam artistas. Deus, Ele não chamou artistas, Deus chamou
adoradores, levitas, para adorarem a Ele, para render louvor, adoração. Hoje nós vemos que muitos cobram, meus amados, para ir louvar a Deus. Muitos cobram até mesmo para levar a palavra de Deus. O Senhor nos disse que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. Porque o Senhor, Ele vai nos dizer na sua palavra, aleluia, que o obreiro, ele é digno, né, do seu trabalho, né? Ele é digno de ser abençoado, mas quem vai abençoar é o próprio Deus. Nós não precisamos estar cobrando, porque isso desagrada a Deus. Então muitos que foram até começaram na igreja como levitas, como adoradores, e se desviaram do foco, do caminho, negociaram a sua chamada, hoje cantam para o mundo. Mas Deus está sempre disposto a trazer este filho pródigo, a trazer esta ovelha que está desgarrada do seu aprisco, para novamente fazer dele um vaso, um instrumento em suas mãos poderosas. Muitos têm negociado os seus talentos, muitos têm deixado de fazer aquilo que Deus lhe tem ordenado, lhe mandado através da palavra. Muitos se desfazem da herança ou da chamada de Deus, quando muitas das vezes deixa de fazer aquilo que Deus o ordenou ou o capacitou para fazer. Muitas vezes não pregando a verdade, passando a mão na cabeça, massageando o ego dentro da igreja. Nós vemos hoje muitos ministérios, meus amados, sem a herança de Deus. Qual é essa herança, pastor? É o Espírito Santo. Sem a unção, sem presença. Hoje nós vemos muito ministério, você não vê mais enfermo ser curado, pessoas oprimidas serem libertas, paralítico andar, o cego ver, o mudo surdo ouvir falar. Jesus não mudou, meu povo. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, eternamente. Ele ainda hoje faz sinais, prodígios no meio do seu povo. Mas para que isso aconteça, para que você receba a herança de Deus, a promessa de Deus, você tem que dar a devida honra a Deus, a devida legalidade para Ele entrar, para Ele trabalhar, para Ele operar. E muitos não têm dado esta honra a Deus. Os altares que eram para estar sendo adorado a Deus, como a própria palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, levantarão doutores, homens amantes, de si mesmo, doutores, entrarão ali, pessoas que introduzirão dentro das igrejas, coisas que não foram ordenadas por Deus. Muitos colocarão, muitos maquiarão, muitos ali farão, como hoje nós vemos que muitos copiam as coisas do mundo, estão trazendo para dentro da igreja, meus amados. Hoje nós vemos que fazem hoje dentro das igrejas aqueles palcos, jogos de luzes, e ali os cantores se apresentam, mas aquela adoração não sobe para Deus, não chega até a sua narina como cheiro suave, porque ali estão idolatrando o cantor gospel, ali estão rendendo louvor e adoração àquele que está ali, que está diante dos seus olhos, muitas das vezes idolatrando líderes, ministérios. E a palavra do Senhor nos diz que Ele deixou 2 grandes mandamentos, e o primeiro deles é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, do íntimo da tua alma, do teu espírito. Ele é digno de honra e de glória. A Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se Ele tirar a tomada, meu irmão, ninguém faz mais nada, porque o Senhor vai dizer na sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Quem faz é Deus, é a palavra, é o Espírito Santo, é a divina Trindade. É Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem liberta, é Ele quem opera. O homem é apenas um instrumento de Deus, é um vaso, ou seja, é barro na mão do oleiro, a qual muitas das vezes ele precisa amassar, ele precisa quebrar. É como vai dizer lá em Jeremias, capítulo de número 18, se não me falha a memória: desce a olaria e lá falarei contigo, trarei a resposta que tenho sobre a tua vida. Desça, meu irmão, desça a casa do oleiro para Deus falar contigo, para Deus trazer em memória a herança sobre a tua vida, a promessa do Espírito Santo, porque o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas no meio do seu povo, mas para isso acontecer, você tem que dar honra para aquele que é digno de honra, aquele que é
a santidade. Ele falou para o próprio Moisés: eu sou, ou seja, ele é. Então ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, ele vai abater o soberbo. Deus, ele vai abater o exaltado. Deus, ele vai tirar a máscara de muitos. Deus está colocando os altares em revista, porque muitos não estão dando credibilidade, muitos não estão honrando a herança do Espírito Santo, e o Senhor vai começar a tirar de cima dos altares o prostituto, a prostituta, o mentiroso, o enganador, aquele que está ali roubando, mentindo, se escondendo atrás da luz da palavra, se escondendo atrás de um paletó, atrás de uma veste comprida, enganando, pegando ali, como diz a palavra do Senhor, como os fariseus, como os escribas, muitas das vezes colocando fardo pesado sobre as ovelhas, que eles não obedecem, querem fazer os outros obedecerem, querendo serem juízes. A palavra do Senhor nos diz que grande e duro será para aqueles que querem ser juízes sobre a terra, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que é juiz, ele vive da lei, e aquele que vive da lei, ele será julgado pela lei. Entenda que ele não veio para ali abster a lei, mas ele veio para se cumprir a lei, diz a palavra do Senhor. E a própria palavra do Senhor nos diz que toda a palavra de Deus, ela é digna para redagir, corrigir, ensinar o seu povo a maneira que deve caminhar sobre a terra. Mas a palavra do Senhor nos diz, meus amados, e eu creio que o Senhor vai tirar todo aquele que está de engano dentro da sua casa, todo aquele que não tem compromisso com a sua palavra, com a sua herança. Olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus. Então não faça como Esaú, não se desfaça da obra de Deus, não se desfaça do Espírito Santo de Deus. Não abra mão daquilo que o Senhor te entregou, que de graça Ele te deu. O direito de você ter o teu nome escrito no livro da vida. A palavra do Senhor vai nos falar a história. Aleluia. Lá em 1 Reis, no capítulo de número 21, o versículo de número 1. Ali fala a história de Nabode. A palavra do Senhor vai nos dizer que Nabode, ele tinha uma vinha que ficava próximo ou ao lado do palácio de Acabe. E naquele tempo Acabe era casado com Jezebel. Jezebel foi alguém que introduziu muitas coisas no meio do povo, que trouxe o paganismo, que trouxe a idolatria, que corrompeu, fez com que Acabe se corrompesse, se contaminasse, com que o próprio rei Acabe não desse ênfase à herança, a promessa de Deus que Deus tinha sobre os reis de Israel, que se eles obedecessem, se eles caminhassem conforme a palavra de Deus, o seu caminho era abençoado, a sua história, o povo. Mas ele não deu credibilidade, ele se desfez da sua herança. Nós vemos que Nabode tinha uma vinha muito bonita, que havia recebido de seu pai. A palavra do Senhor vai nos dizer que Acabe queria aquela vinha, e ele oferece dinheiro para Acabe. E ali Acabe oferece dinheiro para Nabode para comprar a sua vinha, ou até mesmo lhe daria outra. Mas nós vamos ver que Nabode, ele vai dizer, né, ali, que diante de Deus, que ele não lhe venderia, nem lhe daria aquilo que ele havia recebido de herança de seu pai. O que é isso, pastor? É o Senhor falando no meio do teu coração, que é aquilo que nós recebemos de herança do Senhor, nós não devemos vender, nós não devemos dar, nós não devemos negociar a nossa chamada, a nossa salvação, o nosso direito de entrar na Nova Jerusalém, de receber do Senhor a promessa que Ele tem para mim e para você. Nós vamos ver que ali a própria Jezebel vai dizer que Acabe não se angustiasse, que ela resolveria o problema. Sabe o que é isso, meus amados? A palavra de Deus nos diz que Satanás se encontra como um leão buscando almas a qual dragar. Ele está ao derredor. Jezebel é como se fosse o próprio diabo ali, ao derredor de Acabe, querendo o devorar, né? O destruir, para tomar a sua herança, para tomar o seu bem. E hoje não é diferente, o diabo assim se encontra, ele está ao teu derredor.
Ele está 24 horas planejando, arquitetando como te tirar da presença de Deus, como tirar a tua vida. E quantas pessoas, meus amados, estão descendo o abismo sem salvação, sem direito à vida eterna, porque não dão credibilidade à herança, à promessa da salvação, à palavra de Deus, porque entregam a sua vida à vaidade, porque a própria palavra do Senhor nos diz que aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Aquele que dá credibilidade para o mundo, Deus não está nele. Ou seja, ele vive a sua vida como ele quer. O Senhor deu livre-arbítrio para mim, para você escolher o que nós queremos para a nossa vida. Mas eu quero que você entenda isso. Aleluia. O Senhor vai nos dizer na sua palavra que nós devemos dar credibilidade a ele. Lá em João 14,6 diz a palavra do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos têm deixado de buscar em Deus a sua herança, a sua vitória, e têm buscado milagres, têm buscado curas, têm buscado resposta em outras áreas, em outras situações. Muitos estão buscando, como a própria palavra do Senhor nos diz, muitos confiam no seu dinheiro, muitos confiam no seu status, outros buscando no espiritismo, no candomblé, na Umbanda, na Quimbanda, outros buscando ali em imagens, se prostrando diante de imagens. Entenda, a própria palavra do Senhor nos diz que não se prostrareis diante das imagens, porque ela não pode te ver, ela não pode te ouvir, ela não pode te tocar, ela não pode andar, ela não pode te abraçar. Mas este Jesus, ele te abraça, ele te dá vitória, ele faz a diferença na tua vida. Ele vai dizer que é o nome sobre todos os nomes. Apenas através de Jesus nós recebemos a nossa herança, nós recebemos a nossa vitória. O nosso milagre, ele vem de Jesus. Ele é quem tem resposta, ele é quem tem milagre sobre a tua vida. Então nós vamos ver que ele não vende, mas devido a ele não vender a sua vinha, vai dizer a palavra do Senhor, que a sua vida foi tirada. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: não temais ao homem. Ele pode tocar na tua carne, na tua matéria, ele pode tirar, até mesmo te matar, mas na tua alma, no teu espírito, ele não pode tocar, porque pertence a Deus. Por isso o Senhor diz para os seus servos que nós não devemos temer ao homem, porque ainda que morra, passará da morte para a vida eterna. Ou seja, a herança de Deus se cumprirá sobre a vida daquele que teme e daquele que confia no Senhor. E quantos precisam novamente se voltar a Deus neste tempo? Dar credibilidade à herança, à promessa de Deus sobre a tua vida, para você experimentar qual é a boa, suave e agradável obra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós vemos que ele perde a sua vida, mas ele em nenhum momento granjeou, negociou, entregou. A morte veio sobre ele, mas ele permaneceu fiel ao seu propósito, à sua herança. É isso que eu quero que você entenda: permaneça fiel a Deus. Volte para a presença dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará sobre a tua vida, como diz a palavra de Deus. Talvez hoje tu está vivendo uma vida de sofrimento, de tristeza, de dor, nada tem dado certo, e o Senhor está dizendo: vem meu filho, vem minha filha, porque eu quero derramar a promessa da minha herança sobre a tua vida. Eu quero que você seja herdeiro. Deuteronômio 28:8 diz a palavra do Senhor, aleluia, que aquele que é fiel a Deus, ele não vai correr atrás da bênção. A bênção virá de encontro a ele. Entenda isso, entenda o mistério de Deus sobre a tua vida. Ele nos diz na sua palavra: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor está dizendo: busca primeiramente o meu reino, a minha justiça, as demais coisas ele vos concederá, ele vos entregará a vitória. Amém? Quero deixar aqui mais um respaldo bíblico. 2 Samuel, capítulo 23, o verso 11 e verso 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois dele, Sama, filho de Age, de Harã, o filisteu,
reuniram-se em Lai, onde estava uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Sama tomou posição no meio da plantação, defendeu e derrubou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe um grande livramento. Aleluia! Nós vimos aqui a história de um dos 30 valentes de Davi, chamado Sama. Havia um campo de uma plantação de lentilhas pertencente a Israel. A palavra do Senhor diz que vem os filisteus, e o exército de Israel foge de diante dos filisteus. E um homem fica em pé, em meio àquela plantação de lentilha, com a sua espada na mão, e ele vai pelejar e guerrear pela herança do Senhor, para não ser entregue na mão do usurpador. Ou seja, o inimigo, ele está lutando para tirar a tua herança, ele está lutando para tirar a tua promessa, mas o Senhor está te dizendo: te coloca de pé como Sama, usa a espada que eu coloquei sobre as tuas mãos. Que espada é essa, pastor? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Maneja ela, guerreie, pede para Deus te revestir com as armaduras espirituais, como vai dizer lá em Efésios capítulo de número 6, o Senhor vai nos dizer que ali Ele deixou uma armadura. Entenda que a minha guerra, a tua guerra, ela não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa guerra não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, não é contra os familiares, mas a nossa guerra é contra os principados, as potestades, as hostes celestiais da maldade que imperam nas mansões, no reino espiritual, e ali estão, ali lutando. Há uma guerra para que o homem venha perder a sua herança, para que o homem venha a ser afligido, venha a ser atingido, mas o Senhor com os seus anjos, Ele tem guerreado, Ele tem lutado para que você receba a tua herança, receba a tua promessa. Mas como pastor, eu vou receber a minha promessa obedecendo a Deus. O Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não há meio termo. Com o Senhor é sim, sim, ou não, não. O Senhor nos diz que aquele que não está comigo, aquele que não está comigo, ele não ajunta, ele espalha. Mas aquele que está com Deus, ele faz a diferença. Ele acolhe, ele ajunta, ele guerreia, ele salva, ele liberta, ele cura, porque a herança de Deus está sobre ele. Herança essa que o Senhor nos deu. Ele vai dizer que Ele deixou esta autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porás a mão sobre o enfermo, ele será curado. Sobre o oprimido, ele será liberto. Pregarás este evangelho a todo o povo, língua, nação. Farás discípulos, batizarás em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus deixou esta promessa. Ele vai dizer na sua palavra que tudo que nós pedimos em oração, através do seu nome crendo, receberemos. Ou seja, a promessa de Deus, ela está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A herança de Deus será derramada se você assim der legalidade e ênfase para Ele operar na tua casa e na tua família. Amém? Então se coloque de pé, meu irmão, em meio à tempestade, em meio à guerra, em meio à luta. Não desanime. Aleluia. Não fique pelo meio do caminho, mas creia que o Senhor fará o melhor sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Que o nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, Ele possa falar, meus amados, grandemente na tua vida, através da palavra de Deus, e que assim Ele possa te conceder a vitória. Amém? Essa foi a minha, sua conexão gospel, conectando você a Deus através da palavra. Amém? Transformando vidas através da palavra de Deus. Que o Pai possa falar grandemente no teu coração, possa confirmar esta palavra
Eu quero orar por você neste momento. Eleva o teu pensamento ao trono de Deus. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa estar abençoando e assim estar confirmando a sua obra sobre mais um momento em nossas vidas. Amém? Oremos a Deus, soberano Deus e eterno Pai. Em mais um momento, Senhor, eu te apresento a vida deste homem, desta mulher, deste povo, Pai, que está aí, que recebe a Tua palavra neste dia, que o Senhor possa falar no íntimo do seu coração, da sua alma, que o Senhor possa agraciá-los, que eles possam receber, meu Deus, a cura divina, a libertação, a salvação, a promessa, a herança do Senhor. Visita a casa, Pai, aquele que está enfermo, vai curando agora, meu Deus, de todo mal, vai sarando, aquele que se encontra, meu Deus, oprimido, triste, visita ele, alegra o seu coração, alegra a sua vida, faz a mudança, faz a diferença, Pai. Abre porta, meu Deus, onde não há porta, conceda vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor possa falar grandemente sobre vossas vidas, que a bênção do Senhor possa vir sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja abençoado neste dia, seja agraciado pela palavra de Deus. Aleluia. Que você possa estar sendo curado, sarado, liberto. Que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida. Que o Senhor possa falar mais e mais. Receba esta oração. Amém. Que o Senhor confirme a vitória. Vamos estar aqui encerrando mais uma Conexão Gospel. E eu creio que o Senhor vai falar mais ainda sobre o teu coração, sobre a tua vida, através desta palavra e do seu Espírito Santo. Amém? Fique com Deus, que Ele abençoe grandemente, te dê vitória, é o que eu já agradeço e peço a Deus em nome de Jesus. Amém? Sejam todos abençoados por Ele. Glória a Deus.